Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Futuro Sustentável, o que dizem os especialistas. Esse projeto traz uma série de rodas de conversas que reúne vozes experientes debatendo sobre caminhos para uma produção rural mais sustentável, inclusiva e eficiente. E nessa primeira conversa, a gente vai falar sobre o ponto inicial para qualquer produtor ou produtora rural que queira agir em conformidade com a legislação e se beneficiar de políticas públicas, que é a regulamentação através do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Para essa conversa, a gente recebe aqui o Marcos Vinícius Alves, que é diretor de Regularização Ambiental Rural dos Serviços Florestal Brasileiro. Seja bem-vindo, Marcos. A gente recebe também a Janaína Mendonça Pereira, que é analista ambiental no IEF e coordenadora do Pra Produzir Sustentável. Obrigada pela sua presença, Janaína. E completando a nossa roda, a gente tem a Camila Rocha, que ocupa o cargo de coordenadora operacional do Projeto Rural Sustentável Cerrado. Seja bem-vindo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Vamos começar com o Marcos e pelo começo, né, Marcos? De onde que surge, nasce a obrigação legal da proteção e de recuperação das áreas florestais? Bom, a preocupação da proteção das nossas florestas, das nossas matas, né, como se tratava no passado, ela data de longo tempo, né? Desde a chegada dos portugueses aqui, durante o descobrimento do país, nós tivemos no pau-brasil a essência que foi aquela que saltou aos olhos, saltou aos interesses dos portugueses quando aqui chegaram. Essa essência, essa madeira, ela se tornou objeto de grande interesse econômico e muito dessa madeira, que é típica da Mata Atlântica, foi explorada especialmente para a produção de tingimentos, né? Tingimentos de tecidos, principalmente. E por conta da coloração dessa madeira, principalmente no interior dela, uma coloração que se aproximava assim da brasa, né? O nome que se deu para essa madeira, para essa árvore, foi pau-brasil. E o pau-brasil, sendo aquela essência de maior valor econômico, de maior interesse da corte, né, portuguesa, ela acabou por ser uma referência, inclusive, no nome do país. Hoje o Brasil é o único país do mundo cujo nome tem origem numa essência florestal, numa árvore, que é o caso do pau-brasil. E justamente por isso, por essa importância econômica do pau-brasil à época, a corte portuguesa, enquanto o Brasil era uma colônia naquele tempo, a corte portuguesa se preocupou bastante e fez com que essa preocupação ela fosse traduzida num regulamento. Regulamento esse que protegia o pau-brasil e tornava o pau-brasil uma essência, um produto de propriedade exclusiva da corte portuguesa. Isso foi o primeiro movimento, apesar de ser um movimento induzido por um interesse econômico, mas foi o primeiro movimento que nós tivemos aqui no país visando proteger uma determinada essência florestal. E aí, muita coisa mudou de lá para cá e tal. Quando a gente pensa na atualidade, quais são as características de áreas de conservação, né, seguindo esse mote que vem lá de trás, e de preservação nas propriedades rurais? Então, como eu falei, desde do tempo do Brasil colônia, preocupações relacionadas à proteção dessas áreas de floresta, de matas, elas foram se intensificando, até chegarmos, vamos dizer, não tão longe, né? Nós chegarmos em 1934, com a edição do primeiro Código Florestal do país. Então, o primeiro Código Florestal do país, ele foi editado em 1934. Até 1965, esse código vigorou no país e ele já trazia a preocupação da proteção das florestas como bem de interesse coletivo, bem de interesse social.
Isso foi reforçado em 1965, na primeira grande revisão ou revisão substantiva do Código de 34. E nessa revisão de 1965, nessa lei, nova lei, que foi editada em 1965, institutos tais como a Reserva Legal, a APP, eles foram consolidados. E de 1965 até hoje, houve um momento em que, por meio de uma medida provisória, algumas modificações foram feitas, algumas modernizações, alguns aperfeiçoamentos no Código de 65, até chegarmos em 2012 com a revisão do Código Florestal, que é a revisão mais atual, que é a revisão que hoje disciplina não só o acesso, como o uso, né, das florestas e da vegetação nativa, melhor dizendo, por florestas essas que se encontram sob a gestão privada, né, porque o Código Florestal ele se aplica especialmente no domínio privado. E aí, você pode falar um pouco das características dessas regiões, assim, o que faz elas serem áreas de conservação? Então, nós temos basicamente 3 grandes áreas, ou que nós chamamos também de feições, que são protegidas pelo Código Florestal no domínio privado, como eu falei, e que visam basicamente proteger as encostas, os topos de morro e as áreas ripárias, as margens dos rios, dos cursos d'água e dos reservatórios de água natural. Isso são as chamadas áreas de preservação permanente. São aquelas áreas que precisam estar ali devidamente conservadas para, dentre outras coisas, proteger até um bem maior, que é a água. Então, essa é uma das feições, uma das áreas que estão sob a proteção do Código. A outra área que se encontra sob proteção do Código Florestal são as chamadas áreas de reserva ilegais. São aquelas áreas onde o uso econômico dessas áreas é permitido, mas somente pela via do manejo florestal. E o que é um manejo? É um protocolo de intervenção onde a conservação da floresta é garantida, mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos obter produtos e serviços garantindo a sustentabilidade daquela área. E também temos uma outra feição menos conhecida, que são chamadas as áreas de uso restrito dentro de uma propriedade ou de uma posse rural, que são áreas que se encontram com determinadas características, principalmente de topografia, e que merecem um tratamento especial. Elas não podem ser tratadas nem como áreas que são de florestas ou de vegetação natural primária, mas também elas não podem ter o uso agropecuário como uma área que nós chamamos de área de uso alternativo do solo, que, por sua vez, essas áreas não são protegidas pelo Código Florestal. Entendo. E Camila, como é que o tema da conservação e da preservação dessas propriedades é visto pelos beneficiários do PRS Cerrado? Bom, eu acho que, primeiramente, é importante a gente falar sobre o objetivo principal do projeto, que é justamente trazer sustentabilidade para a base produtiva, né? E aí e justamente aumentando a renda e qualidade de vida dos produtores e produtoras rurais. E falando um pouco sobre o perfil desses beneficiários e beneficiárias, né? São, em suma, pequenos e médios produtores. 90% deles têm até 2 módulos fiscais de área produtiva ali, de propriedade. Essas propriedades, praticamente todas elas têm uma renda mensal de, no máximo, R$34 mil por mês. Grande parte dos nossos agricultores que são beneficiários são pecuaristas, mas a gente tem agricultores também que cultivam outras culturas, né, como milho principalmente. E a média de idade, por exemplo, os nossos produtores são cerca de uma média de 57 anos.
Ou seja, eles já lidam com muitas dificuldades no dia a dia, né? Desafios como mão de obra, dificuldade de comercializar os produtos ou manter ali uma produção, e até pelas próprias mudanças climáticas que já trazem ali impactos, mudança de ciclo de chuvas, tudo isso impacta muito na produção e na vida deles. Então, o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas não estão muito dispostas a trabalhar o tema de regularização, muito porque ou desconhecem os benefícios, né, que isso pode trazer para eles, ou desconhecem mesmo detalhes sobre o processo, de como caminhar para a regularização ambiental. E aí, falando da regularização, aí a gente pensa no CAR, que foi o que a gente abriu o programa falando, e eu queria pedir para você, Marcos, explicar para a gente o que é o CAR e quais são os objetivos do CAR. Bom, o CAR, como o nome a sigla diz, né, é o Cadastro Ambiental Rural. Ele é um cadastro que busca apresentar a expressão da propriedade ou da posse rural nos termos do Código Florestal. Como o Código Florestal está traduzido naquela propriedade. E a gente pega isso e coloca isso a partir de um conjunto de campos que o cadastro apresenta. E nós, como produtores ou como proprietários e poceiros, nós preenchemos esse cadastro para apresentar como se fosse uma fotografia da propriedade ou da posse rural. Então, o CAR, ele é como uma fotografia da propriedade no momento em que o declarante tira a foto. E esse cadastro, ele vai servir como insumo para uma análise de conformidade ambiental da propriedade ou da posse. Então, o cadastro em si, ele é a expressão do código na visão do proprietário ou do poceiro rural. E essas informações que são autodeclaratórias, elas, juntamente com um conjunto de outros insumos, de outras informações, de outras bases de dados, elas vão permitir com que o Estado brasileiro ele faça a devida análise de conformidade ambiental daquela propriedade ou daquela posse, para que, a partir daí, se identifique se a propriedade está em conformidade, o imóvel rural está em conformidade com as áreas protegidas pelo Código, ou, se não for o caso, quais são as medidas que precisarão ser adotadas pelo proprietário ou poceiro para que o Código Florestal venha a ser atendido. Então, é esse que é o papel do Cadastro Ambiental Rural, chamado de CAR. Uma grande e bela fotografia ali, né? E Janaína, como é que a regularização ambiental tem sido implementada em Minas Gerais, né? Qual que é a importância dela? Então, a regularização ambiental do imóvel rural, né, enquanto o CAR é a foto, né, já falando um pouquinho do que a gente estava conversando, né, Marcos? A regularização é o filme, então a gente tem uma finalidade, que é o quê? Ter vegetação nativa nessas áreas que a legislação protege. Então, se eu, como proprietário possuidor, né, eu tenho um imóvel rural, e esse imóvel tem uma nascente, né, e essa nascente está sem vegetação nativa, no processo de regularização ambiental, ele vai precisar colocar vegetação nativa nessa nascente. Então, esse é um processo que parece simples, né? Ou seja, eu olho para a fotografia, tem, não tem. Então, se não tem, ele tem que plantar essa vegetação nativa, mas como que a gente faz isso acontecer na prática? Porque a obrigação legal ela já existe de muito tempo, desde 1934. E apesar de ter muito tempo, a gente ainda tem muitas áreas que a lei protege sem vegetação. E o que a gente entendeu em Minas Gerais? Que como a nossa lei traz que, apesar de eu ser proprietário ou poceiro, aquela vegetação nativa, ela presta um serviço para a sociedade, então ele é um guardião. E ele é um guardião que ele precisa ser apoiado, valorizado, reconhecido, para que ele consiga resguardar aquele tesouro ali para ele, fazer uso daquele tesouro ao mesmo tempo que ele beneficia uma sociedade. Então foi por isso que a gente criou um programa, que a gente chama de Pra Produzir Sustentável, porque a gente entendeu que nós vamos precisar dar as mãos num sistema de coletividade, aproveitando esses atores que estão ali no território junto com ele, para ajudá-lo nesse processo de regularização. Então, o primeiro passo é o Cadastro Ambiental Rural, onde ele vai declarar essas informações.
O segundo passo, que é o que nós, como órgão ambiental, em Minas Gerais, o Instituto Estadual de Florestas, né, e cada estado brasileiro vai ter o seu órgão responsável por isso, para analisar aquela declaração. Ele declarou tudo que está lá dentro? Declarou a nascente, declarou o córrego, declarou a vegetação? Se ele não declarou, a gente vai observar isso no momento da análise. Então, ele vai ser o quê? Notificado para que ele responda aquela informação, corrigindo aquilo, retificando aquele cadastro ambiental rural. Após essas correções, né, esses ajustes necessários, então a gente tem a validação do CAR, ou seja, aquela foto corresponde à realidade. Se ele possui passivo, o que é o passivo? É quando ele não tem a vegetação onde ele tinha que ter. Então, ele precisa regularizar esse passivo. Então, ele tem que o quê? Apresentar uma proposta de como ele vai regularizar esse passivo. Então, eu tenho uma nascente, eu tenho nascente e tenho pecuária. Então, se eu não cercar aquela nascente, o gado vai entrar lá dentro e a vegetação nunca vai voltar. Então, como que você vai fazer para poder regularizar esse passivo? Então, ele tem que apresentar essa proposta e, a partir dessa proposta, é assinado um termo de compromisso com ele, onde ele assume o compromisso de regularizar o passivo dele daquela forma como ele apresentou no processo, no projeto, né? E aí ele tem que fazer essa regularização. Ele tem que plantar, ou ele tem que cercar, ou ele tem que enriquecer. Então, essas são as etapas. E como isso é algo complexo, né, como a Camila trouxe, né, o proprietário está ali lutando para sobreviver naquele território, a gente entende em Minas Gerais que a gente precisa dar esse suporte, né? Então, a própria legislação já traz isso, que até 4 módulos fiscais, que são os pequenos produtores, né, produtores de pequenos imóveis rurais, o Estado precisa prestar esse apoio. Então, hoje, em Minas Gerais, a gente está fazendo um grande movimento, buscando recursos na iniciativa privada, no Poder Público Federal, buscando o Poder Público Municipal, buscando os sindicatos de produtores, os sindicatos de trabalhadores, para que juntos a gente consiga dar esse suporte dele desde o início, no cadastro, até o final, na recuperação dessas áreas, porque o que a gente quer, no final das contas, é ter os serviços ambientais que essas áreas prestam, né? Segurança hídrica, alimentar, clima. Então, é um grande movimento que a gente vai ter que fazer juntos. E o Projeto Rural Sustentável tem sido um importante parceiro nosso nesse sentido. Né? E era justamente o que eu queria saber, Camila. São muitos desafios, vocês duas já elencaram, mas assim, quando vocês vão ali na ponta, né, ouvem esse produtor e essa produtora, quais são as principais dificuldades que essas pessoas encontram para estarem ali atendendo a regulamentação? São muitos desafios mesmo. Por exemplo, a gente tem uma grande parcela dos produtores que são proprietários das propriedades onde eles produzem, mas a gente tem também muitos produtores que vivem em assentamentos, o que gera também uma série de dificuldades. Como a gente falou, são produtores que têm uma média de idade um pouco mais avançada, geralmente eles não têm muito apoio ali de mão de obra para ajudar mesmo na atividade produtiva. Então, é isso, né? Assim, os desafios, eles se sobrepõem e acabam realmente segurando ali os produtores, né? Impedindo eles de fazer um movimento um pouco mais ativo. Quando a gente olha para os números, por exemplo, dos beneficiários do projeto, são mais ou menos 4.000 produtores, pelo menos 20% deles, por exemplo, não tem CAR. Mas da parcela de 80%, a gente vê que ainda existem muitos pontos para a gente avançar, muitos CAR que estão incompletos ou com algum tipo de infração ou, né, com algum tipo de ajuste ali realmente para ser feito. Então, eu acho que é isso, assim, depende muito do perfil também do estado, né? O projeto está em 4 estados que têm algumas particularidades, mas eu acho que, em suma, é a dificuldade ali do dia a dia mesmo do produtor e um pouco mesmo do desconhecimento de, talvez, não entender que as ferramentas, por exemplo, como o CAR, elas são, na verdade, informativas para ele, né? Eles veem muito como uma coisa punitiva, uma coisa, né, assim, negativa, quando, na verdade, é uma coisa que está ali para ajudá-los, para trazer informação para eles de como que eles podem se regularizar, né, se aproximar da regularização ambiental. E aí, até fazendo um gancho nisso que você trouxe, assim, quando vocês explicam, né, para os produtores e para as produtoras, por que é bom você ter o CAR ali regulamentado? Explica para a gente, né? Então, quando a gente vai abordar isso com os proprietários possuidores, uma das coisas que quando a gente faz as oficinas, né, as oportunidades de comunicação disso, porque esse é um primeiro desafio, né, como que a gente comunica isso?
Porque quando o cadastro ambiental rural veio em 2012 e depois ele começou a ser implementado em 2014, para muitos proprietários possuidores, o fato deles terem o cadastro ambiental rural já estava resolvida a regularização ambiental dele. Então, agora que a gente começou a fazer a análise desse CAR e a comunicar com ele que ele precisa fazer algum tipo de correção, muitos deles não estão tendo acesso a isso, não sabem nem que tem que fazer algum tipo de correção, que ele tem que regularizar o passivo dele. Então, o primeiro passo é a gente conseguir fazer uma comunicação eficiente. E nesse processo de comunicação, um dos pontos que a gente traz é tentando desmistificar que essa questão que muitos deles têm de perda de área, porque eu vou recuperar uma nascente, ou eu vou recuperar a beira de um córrego, né? Ou um topo de morro, ou uma encosta, na mente dele, ele está perdendo área, porque era uma área que era produtiva, era de meu uso, e agora eu tenho que recuperar. Então, uma das abordagens que a gente faz, né, nesse processo é o quanto o ativo produtivo de qualquer atividade, pecuária, agricultura, é água e solo. E essas áreas, elas têm uma importância muito grande de conservação de água e solo. Os topos de morro é onde a água infiltra num primeiro momento. Né? Lá na nascente é onde a água está saindo para ele fazer o uso social e econômico dessa água. Então, é necessário ter um cuidado para que ele mesmo possa desfrutar desse ativo de água e solo. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tenta trabalhar. Mas, vinculado a isso, o que a gente observa? A outra área dele, que seria uma área de uso alternativo do solo, que é a área produtiva dele, que não é protegida pela lei, muitas vezes está mal utilizada, está degradada. Então, por isso que a gente trouxe esse conceito em Minas Gerais do Pra Produzir Sustentável, de trazer não só a regularização ambiental das áreas que a lei protege, mas trazer essa visão de adequação ambiental e produtiva, onde os agentes de assistência técnica trazem essa melhoria produtiva, e a gente sabe que as tecnologias de agricultura de baixo carbono, das tecnologias mais regenerativas, elas têm um papel muito importante de incremento de renda. Então, às vezes, ele está lá produzindo, não está tendo a renda que ele precisa para viver, e na cabeça dele ele pensa, se eu aumentar a minha área, eu vou resolver o meu problema de renda, e muitas vezes não é. Então, o que a gente precisa trabalhar, junto com a regularização ambiental, a gente acredita nisso em Minas Gerais, é trazer essa adequação produtiva com assistência técnica, extensão rural, como uma política pública fortalecida, né? Então, esses são os primeiros pontos. Mas se a gente olhar especificamente para a figura do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, ter o CAR ativo, hoje, é fundamental para ele em muitas coisas. Então, se ele não tiver com CAR ativo, ele não consegue fazer movimentação cartorial. Então, se ele quiser vender uma parte da propriedade dele, da posse dele, ele vai ter dificuldade se o CAR não estiver ativo. Se ele quiser fazer transação bancária para obter algum tipo de crédito, ele precisa estar com o CAR ativo. Né? Se ele precisar hoje, em Minas Gerais, para qualquer ato autorizativo, para ele tirar uma árvore isolada, fazer a limpeza de uma pastagem, que ele vai precisar de um ato autorizativo, ele não consegue obter esse ato sem ter o cadastro ambiental rural. Então, várias políticas públicas, eu citei algumas, são várias políticas públicas hoje que utilizam o cadastro ambiental rural como base. Então, ele precisa ter o CAR ativo para ter acesso a essas políticas públicas, inclusive até crédito com juros menores. O nosso Plano Safra trouxe o cadastro ambiental rural também como oportunidade de juros menores. Então, é muito importante para ele ter esse cadastro ambiental rural ativo, para que ele consiga obter essas políticas públicas e, ao mesmo tempo, servir para ele como um planejamento também. Porque ele já sabe, ó, o meu CAR foi validado, essa área eu tenho que recuperar, ou essa área eu tenho que manter com vegetação, então eu vou ter que me planejar no restante do meu imóvel para produzir e obter minha renda ali. Muito bacana. A gente, nessa primeira parte da conversa, já conseguiu ter um visual aqui do nosso tema, né? Então, já estamos avançando. A gente vai fazer uma breve pausa e, na volta, a gente vai aprofundar ainda mais esse diálogo. Não perca!
Estamos de volta agora com a segunda parte da nossa conversa e a gente está focado aqui em conversar sobre o cadastro ambiental rural com Marcos Vinícius Alves, Janaína Mendonça Pereira e Camila Rocha. Vamos continuar nosso papo aqui sobre CAR, né? Marcos, entendendo então toda essa política, a gente falou nessa primeira parte, vocês trouxeram diversos exemplos da importância do CAR, né? Se existir hoje algum produtor ou produtora rural que esteja nos assistindo que tem passivo, que tem alguns problemas a serem resolvidos, quais são os caminhos para essa regulamentação? Olha só, o caminho que produtores e produtoras rurais precisam adotar é o caminho da busca pela correta informação e pela correta prestação do serviço público. E isso ele vai encontrar no órgão competente estadual. Então, dado o primeiro passo, que é a elaboração do cadastro ambiental rural da propriedade ou da posse, o que o produtor vai precisar é recorrer às estruturas estatais para ele avaliar qual é a condição daquele cadastro e, a partir dessa condição, se for constatado, por exemplo, que ele tem um passivo, muitas das vezes esse passivo ele às vezes nem reconhece, ele nem consegue compreender que ele tem um passivo, outras vezes, ou em algumas vezes, ele já reconheceu, inclusive, a presença, né, de um passivo e a necessidade de fazer a devida recuperação ou a compensação, porque a lei também apresenta alternativas para você fazer frente a esses passivos que foram contraídos em alguns momentos no tempo, porque o tratamento ele é diferenciado, não só em relação ao tamanho das propriedades, mas quando esses passivos também foram contraídos. Então, ele precisa recorrer ao aparato estatal, né, especialmente aos órgãos competentes estaduais, para, como eu falei, uma vez constatado o passivo, ele fazer uma avaliação juntamente com o Estado da melhor forma dele se comprometer a recuperar aquele passivo e, a partir daí, ficar em conformidade com a legislação. E uma vez que ele esteja em conformidade com a legislação, várias oportunidades se abrirão para que ele possa continuar com a produção dele, né? Na maioria das vezes são áreas produtivas, e como ele pode continuar produzindo com a devida sustentabilidade e conformidade com o Código Florestal. A partir do momento que ele entra em contato, né, com essas instituições que vão avaliar esse passivo, vão passar essas informações, ele tem um tempo que é tipo uma meta para poder responder a isso? Como é que é feito? É feito algum cálculo, né, pensando assim na realidade desse produtor, como que ele vai conseguir responder àquelas necessidades? Então, a presença de passivos, ela enseja não só ao produtor, ou à produtora, mas como também ao próprio Estado, a avaliação das várias alternativas que tem previsão legal. Então, por exemplo, se ele contraiu um passivo até 22 de julho de 2008, ele está elegível a fazer a sua recuperação se valendo, utilizando vários mecanismos, entre eles o mecanismo da recuperação propriamente dita daquele passivo ou fazendo uso de medidas compensatórias. Então ele pode, por exemplo, adquirir uma cota de reserva ambiental. É uma forma dele, na verdade, compensar aquele passivo. Agora, quando ele tem um passivo que teve origem após 22 de julho de 2008, uma série de benefícios que nós chamamos, esses benefícios já não estão mais disponíveis. Então, ele vai ter que recuperar propriamente aquela área que é objeto de passivo, aquela área protegida, seja uma APP, seja uma reserva legal, especialmente essas duas, ele vai ter que recuperar essas áreas para que a vegetação volte a ter
não exatamente a mesma situação original, primária, mas para que ela volte a ter a capacidade de prestar os serviços ecossistêmicos que ela prestava antes de ter sido indevidamente suprimida. E em Minas, Janaína, tem algumas especificidades para essa recuperação, para essa análise do passivo? Conta para a gente como é que funciona. Então, em Minas, nós criamos uma ferramenta muito importante em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, que é o CAR 2.0. Então, a universidade ela fez uma análise, utilizando as imagens de satélite, né, de todo o estado de Minas Gerais, e ela disponibiliza essas informações, né, dentro desse portal, CAR 2.0. E aí, com isso, você já consegue entrar lá, colocar o número do seu cadastro ambiental rural e olhar e baixar uma ficha do seu imóvel a partir dessa análise. Então, você consegue observar se você tem passivo de área de preservação permanente, de reserva legal, se foi detectado algum tipo de intervenção após 22 de julho de 2008. Então, isso já dá para você fazer uma comparação. Se aquilo que foi declarado está realmente representando a realidade, porque esse estudo, ele faz um retrato real, então aqui é um retrato declarado e aqui é um retrato real. Então eu posso comparar se o que eu declarei está igual ao real. Então eu posso fazer os ajustes no meu CAR, no meu cadastro, antes mesmo dele ir para análise. Isso é interessante porque isso reduz a necessidade dele ficar corrigindo posteriormente. Então, esse já é um primeiro ponto que a gente tem em Minas Gerais. Outros estados também têm. Deixa eu só te perguntar uma coisa, só um parêntese, porque me provoca assim, muita curiosidade. Vocês conseguiram fazer isso no estado todo? No estado todo, com as imagens de satélite. Gente. Isso. Só que essa o estado de Minas Gerais é enorme, então eu tô pensando, imagina o trabalho. 1.100.000 imóveis rurais. Só que essa imagem, ela não conversa hoje com o SICAR, que é o sistema, né, que hoje a gente faz, que é o sistema do Serviço Florestal Brasileiro. Então, eu faço o olhar aqui, e isso aqui tem que ser refletido dentro do SICAR, que é o Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Então, eu posso olhar aqui, ver o que está refletido naquele estudo e adequar o meu cadastro de acordo com o que está real. E eu também consigo ver aqui se eu tenho passivo, né? Como o Marcos Vinícius disse, às vezes ele nem sabe que ele tem passivo. E aí, às vezes, ele não quer esperar a análise do CAR para ser chamado para a regularização desse passivo. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou hoje fazendo parte de um projeto, eu sou produtor rural, o Comitê de Bacia Hidrográfica me procurou querendo me oferecer apoio para recuperar minha nascente. E aí eu já quero resolver minha situação, porque eu já estou recebendo esse apoio de cerca, muda, que eu teria que pagar e agora eu estou recebendo apoio. Então, o que ele pode fazer? Ele pode olhar lá no CAR 2.0, ver se ele tem um passivo e falar, comitê, eu já quero regularizar o meu passivo. Então, essa é uma vantagem. E nós temos em Minas Gerais, né, uma forma de começar a regularização ambiental também, que a gente chama de PRA declaratório, que é o quê? O proprietário, ele não teve o CAR dele ainda analisado, né, porque a análise do CAR dentro do sistema é que vai, de fato, mostrar para ele se ele tem um passivo dentro do sistema e aí ele vai fazer, em cima daquela análise, a recuperação do passivo dele. Esse é o procedimento administrativo da regularização ambiental. Mas, ao final, o que a gente quer? A gente quer ter vegetação nativa. Então, eu preciso esperar essa análise acontecer para eu já começar a minha recuperação? Não. Então, o que a gente criou em Minas Gerais? A gente criou uma forma dele já declarar o que ele tem que recuperar, da mesma forma que ele declarou as feições do imóvel dele, e já se comprometer com o Estado a recuperar aquele passivo. Então, ele pode ir lá no CAR 2.0, viu o passivo, vem aqui no nosso sistema e já fala, olha, eu tenho um passivo de uma nascente e eu quero recuperar minha nascente assim, assim, assim. O Estado recepciona isso, faz com ele um termo de compromisso e ele já começa a trabalhar a recuperação dessa área. Por que isso seria interessante para ele? Não é mais interessante eu esperar o dia que o Estado vai me analisar para eu, então, ir lá e recuperar o passivo? Se eu for um produtor consciente, entender que eu preciso daquela área, cumprindo o papel dela de conservar a soleada e eu já quero aproveitar uma oportunidade de um projeto, então eu posso fazer esse formato de PRA declaratório. Então, essa é uma particularidade que Minas tem, né? Que muitos estados ficam surpresos, né? Mas a gente entende que é uma estratégia interessante para a gente avançar com aquilo que é mais importante, que é realmente
proteger e recuperar a nossa vegetação nativa. Eu imagino que para poder resolver, regulamentar, esses produtores e produtoras precisem de alguns apoios, de alguns suportes, né? Você já está trazendo alguns exemplos aqui. Camila, como é que o projeto está apoiando esses produtores nessa busca de regulamentação? Eu acho que o primeiro passo para esse apoio foi justamente durante a seleção dos beneficiários, porque a gente tem editais que trazem critérios de seleção. Um deles, inclusive, era possuir o CAR. Isso daí, né, não vem propriamente do projeto, vem do arranjo, dos financiadores e tudo mais. Mas a gente viu que justamente isso estava gerando um impeditivo para muitos dos produtores dos estados que a gente trabalha poderem se inscrever no projeto e participar e acessar todos os benefícios. Então, a gente fez uma análise em conjunto com o MAPA e aí a gente realmente flexibilizou justamente para poder trazer esse pessoal para dentro e poder dar algum tipo de apoio para eles, né, poderem melhorar essa situação. Dentro do âmbito do projeto, eu acho que o principal foco é justamente trazer a informação para os produtores e desmistificar mesmo esse tema. E aí, por meio de ações de capacitação. Então, dias de campo, seminários e também por meio da própria assistência técnica, né? As atividades de assistência técnica que são oferecidas para os produtores e para as produtoras. E para os técnicos e técnicas que vão atender esses produtores rurais, o projeto também oferece ações de capacitação, que são cursos presenciais, seminários e outras ações formativas para poder prepará-los para então levar essa informação e poder apoiar os produtores com essas atividades. A gente está entrando na reta final da nossa conversa, mas eu queria ouvir a opinião de vocês sobre uma mesma pergunta, tá? A gente já mostrou, vocês trouxeram aqui todos os desafios, né? Quase todas as possibilidades, caminhos, a gente deu uma boa pincelada aqui. Mas diante da importância do CAR, né? Diante de tudo isso que vocês trouxeram, quais ferramentas e caminhos, assim, precisam ser adotados para que o CAR realmente funcione, assim, esteja todo mundo, a gente olhe para todos os estados brasileiros e veja o bom exemplo que Minas traz, né, assim, de ter tudo ali facilitado. Quais seriam alguns caminhos? Queria começar pela sua opinião, Luiz, assim, alguns caminhos que possam ajudar a fazer com que essa regulamentação realmente funcione. Bom, como a Janaína aqui apresentou, né, existem várias possibilidades para que a gente avance, não só no cadastro, né, o cadastro é uma ferramenta, ela é um instrumento de política e, obviamente, ele é um instrumento extremamente inovador, é um instrumento que ele contempla um princípio da coparticipação e da corresponsabilidade entre declarante e o Estado, né? E na medida em que a gente tem a capacidade, tem as condições de informar, de melhorar a compreensão em torno do cadastro enquanto uma ferramenta que não é só uma ferramenta de gestão ambiental por parte do Estado, mas também é uma ferramenta de gestão por parte do proprietário possuidor. É uma ferramenta de gestão da sua propriedade, de gestão ambiental da sua propriedade. Então, na medida em que a gente consiga avançar nessa direção, nós vamos ter o CAR cada vez mais como não uma necessidade, uma obrigação, mas como uma oportunidade para que a gente tenha um setor rural cada vez mais sustentável e cada vez mais em conformidade com a lei e com o Código Florestal. Então, Minas tem esses exemplos que a Janaína trouxe aqui, mas outros estados também têm exemplos próprios na direção de avançar com o uso do CAR como uma ferramenta de gestão ambiental e não uma ferramenta que visa punir, que visa constranger ou que visa trazer dificuldades e problemas para o produtor ou a produtora rural. A sua opinião, Camila, o que você adiciona? Eu acho que é muito por aí mesmo. Acho que parte muito dos produtores rurais estarem mais abertos para justamente buscar informação sobre o tema, entender que o CAR, como os colegas falaram, é uma das ferramentas para a regularização ambiental, entender que isso pode abrir caminhos para eles, abrir possibilidades de novos mercados, acesso a crédito, tantos benefícios, né, que a gente comentou. Então, eu acho que é por aí.
Adiciona, Janaína. Sim, como política pública, né, para que ela ganhe corpo, porque esses exemplos que nós trouxemos, né, e as possibilidades, pensando em Minas Gerais, que tem 1.100.000 imóveis rurais, a gente está aí no 0,00001%. A gente ainda está descobrindo o jeito de fazer. E aí eu penso que a gente tem que pensar em alguns alicerces, né? Da tecnologia, então utilizar a tecnologia a favor para que a gente tenha mais condições de acelerar esse processo de análise do CAR, de validação do CAR e, consequentemente, identificação desse passivo para que a gente possa resolver esse passivo. Então, esse é um primeiro ponto, que a gente tem que avançar nessa análise, né? A gente conseguiu cadastrar, agora a gente tem que conseguir avançar na análise e na validação desse cadastro. O outro passo é como que a gente apoia o proprietário possuidor para ele regularizar esse passivo. Então, é muito caro fazer restauração de vegetação nativa. Então, ele não vai dar conta de pagar essa conta sozinho. Então, a gente vai precisar de um conjunto de parcerias, de investimentos, que, para mim, tem que ser dividido com a sociedade, porque eles prestam serviço para a sociedade, né? E o terceiro ponto é a gente pensar em como que a gente consegue chegar com essa informação. Então, ele precisa acessar essa informação e ele precisa acessar os meios da regularização. Então, são dois caminhos, né, bem complexos. Então, por isso que eu acredito que projetos como o Rural Sustentável e outros que a gente tem no Brasil podem gerar esse engajamento e essa mobilização e dar esse suporte administrativo para que ele consiga seguir no fluxo da regularização, ao mesmo tempo que ele consiga fazer a recuperação desse passivo, né? Então, isso tem que virar, de fato, uma política pública que passe por esses níveis e dê condições para que ele consiga, ao final, cumprir o papel dele. Uhum. Um ponto que eu acho interessante que vocês trouxeram foi de não enxergar como punição, né, e sim como gestão. Para trazer essa conscientização, como que a gente faz, né? Como que, é claro que isso aqui já é uma forma, né, de trazer uma conscientização, mas como chegar no produtor e na produtora e fazer ela entender dessa forma, enxergar essa possibilidade que o CAR traz? Para mim, é assistência técnica e extensão rural. Porque quando ele consegue ter acesso à informação, onde ele consegue olhar para a atividade produtiva dele de uma forma mais qualificada, ele consegue acessar crédito e acessar formas de fomento, de financiamento, que ele consiga retirar daquela área que já está aberta a renda que ele precisa para viver. E aí, naquele momento, onde ele faz uma adequação produtiva, o próprio técnico da assistência técnica e da extensão rural traz para ele essa visão ambiental. Então, ele consegue entender, peraí, o meu imóvel, ele é integrado, onde a conservação e a produção caminham juntas para garantir a viabilidade dele hoje e no futuro. Porque muitas vezes a gente não consegue pensar no futuro, né? Uhum. E quando a gente fala de recurso natural, a gente tem que pensar no futuro, porque a água que eu uso hoje, né, ela precisa ter uma dinâmica ali no imóvel dele que vai garantir que ele continue usando aquela água. Então, para isso, ele vai ter que ter um uso mais adequado dessa água, por exemplo, né? Então, eu creio que a assistência técnica e extensão rural é um grande caminho para isso. E, Marcos, trazer essa questão da sustentabilidade, né, desse olhar verde também pode ser um caminho, né, dessa responsabilidade que todos nós temos, né, sendo produtores ou não. Nós temos uma responsabilidade com o planeta também. Pode ser um caminho também? É óbvio que sim. A responsabilidade por cuidar do planeta não é só do poder público, é de todos nós, como você está bem colocando. Mas para isso é fundamental que, especialmente aqueles que estão envolvidos diretamente com o tema, eles conheçam melhor as suas possibilidades e as suas oportunidades. Na medida em que a regularização ambiental ela seja vista, não só o CAR, mas a regularização ambiental seja vista como algo que vai trazer benefícios para o setor rural, para o produtor e para a produtora, a chance de nós avançarmos ela é cada vez maior. E aí é fundamental o que a Janaína trouxe. A assistência técnica ela é chave nesse processo. E associada à assistência técnica, um conjunto de políticas que converse entre si. Porque falar de sustentabilidade também é falar não é só falar da sustentabilidade ambiental, mas é falar da sustentabilidade social e da sustentabilidade econômica também. Então, nós precisamos ter todas essas dimensões devidamente contempladas do ponto de vista das políticas públicas para que uma política alavanque, né, a outra. E a gente tem um processo que nós chamamos de ganha-ganha
para que o objetivo final seja alcançado. Tá ótimo. Gente, muito obrigada por vocês compartilharem com a gente todas essas informações e saberes de vocês. Obrigada mesmo. A você de casa que está com a gente até agora, muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Se você quiser rever essa conversa ou outras que fazem parte da nossa série, basta acessar o site do projeto, ruralsustentável.org.br. E não perca a nossa próxima conversa. A gente vai falar sobre créditos e incentivo. Um beijo e até a próxima!